Bom, pessoal, vamos então para a parte 2, resolvido o bug, que na verdade foi uma coisa que eu fiz que não era o correto, tá? Então, para voltar de onde a gente estava, eu já abri aqui a carta náutica, já coloquei no sistema de coordenadas 4326 e já criei o arquivo raposa, que é um arquivo de polígono, né? .shp. Muito bem. Então, agora eu coloco ele no modo de edição, aqui, alternar edição, e clico aqui em criar, né, adicionar feição, add polygon feature. Aí eu vou criar aquele polígono bem simplificado, porque a gente já está há muito tempo aqui nessa, por causa de bobagem. Então, criei aqui o meu polígono. E aí, quando eu termino, eu não posso simplesmente clicar aqui em alternar edição, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse, tá? Aí ele vai me perguntar qual é a ID desse polígono, porque eu posso criar no mesmo arquivo SHP quantos... Não sei se tem limite de quantos polígonos, mas muitos quantos polígonos, quase quantos polígonos eu quiser. Eu imagino que tem algum limite, mas eu não sei quantos são. Tá, então tá aqui criado o meu polígono. Ah, mas ele não ficou muito legal, eu quero editar. Então, eu venho aqui, ó, na ferramenta de vértice, ó, e aí quando eu chego com o cursor aqui perto, ó, ele fica, os vértices viram bolinhas vermelhas. Aí eu seleciono e arrasto, ó. Seleciono e arrasto. Ah, eu preciso de mais vértices aqui, ó. Clico aqui, crio um vértice, ó. Cliquei aqui, ó. Viram que cria uma cruzinha vermelha ali, eu clico, cria um vértice. Então fica bem mais tranquilo de editar, de criar polígonos, né? E editar depois. Eventualmente até algum polígono que vocês já tenham, já recebam de alguém e queiram modificar, tá? Fica bem mais fácil usando o QGIS do que fazer aquela função de quebrar o polígono, deletar uma parte dele e aí criar uma nova linha e depois juntar e fechar o polígono, né? Eu acho que fica bem mais fácil. Então, por isso que eu sempre uso para editar os contornos, os domínios que eu vou criar, eu sempre uso o QGIS. A não ser que ele já esteja pronto, que dê para abrir direto lá no Blockenu, sou eu que tenho que fazer, ou se eu tenho que orientar alguém a fazer, é sempre no QGIS, tá? Ele fica bem mais fácil, mais prático. Tá, então uma vez que ele esteja pronto aqui, eu alterno o modo de edição, tá? E ele vai me perguntar, você quer salvar as mudanças? Save, tá? E aqui está o meu polígono já criado, né, no sistema, que o código é 4326, que é latitude e longitude WGS84. Venho no Blockenu, vou, né, em File, Import, Arquivio Shapefile, e lá está a raposa. Eu clico em abrir, ok. Trago para o 2D View, e ele segue achando que as minhas coordenadas geográficas são cartesianas. Então, vou repetir isso porque é uma coisa importante. A gente vai aqui no polígono, propriedades, com o botão direito do mouse, né? Spatial, ó, Coordinate System, Assign, Lat Long, Ellipsoide, WGS74, ok, ok. Não modifiquei nada no arquivo, só aqui tá só na memória do computador, não tá no HD, né? Então, para eu modificar, eu preciso selecionar o polígono e salvar. E aí, sempre interessante usar os formatos nativos do Blockenu, depois ele trabalha melhor. Então, vem aqui, salvar, tá aqui o meu saco da raposa. Tá. Feito isso, também já vou deletar, né? A gente já viu aqui como criar. Então, a gente já viu as maneiras de
obter, digitalizar um arquivo, né, um contorno, salvar em diferentes formatos e depois importar para o Bookenu e sempre cuidar o sistema de coordenadas, tá? Então agora nós vamos passar para a batimetria. A batimetria, o ideal é sempre a gente ter dados obtidos em campo, diretamente, né, para o projeto que a gente vai realizar, porque vão ser dados recentes, atualizados, né, no caso, sempre, né, claro, uma batimetria obtida por por profissionais ou por empresas que tenham, que sejam confiáveis, né, que vão fazer um bom trabalho, né. Mas em alguns casos nós precisamos incluir no nosso domínio regiões regiões muito maiores, né, principalmente por causa daquela questão do contorno precisar estar longe e também por muitas vezes as condições de contorno, os dados para impor condições de contorno que a gente tem estarem longe também na nossa área de interesse. Então, às vezes a gente precisa incluir regiões que é inviável fazer uma batimetria detalhada, né, inteira, e também, em alguns casos, por restrições orçamentárias ou, né, de diferentes tipos de restrições, não temos condições de obter dados batimétricos em campo. Então, nesse caso, nós temos, eu estou trazendo para vocês, existem outras, né, todas essas sugestões que eu estou trazendo, né, elas não são limitadas a isso, né? Então, existem outras fontes de dados também, então só estou trazendo as que eu tenho mais afinidade ou que eu acabo, por um motivo ou outro, utilizando mais, mas fiquem, né, cientes que não é limitado a isso. Vocês podem depois encontrar fontes de dados abertas e confiáveis. Sempre a confiabilidade a gente tem que levar em consideração o objetivo do estudo, né? Então, se são dados que atendem o grau de confiabilidade que nós precisamos para aquele estudo, para aquele objetivo, né? Ou se aquele dado vai ser pode limitar tanto os nossos resultados. Então, isso é uma coisa que com a prática a gente vai aprendendo a avaliar, né? Mas, enfim, tá? É aquilo. Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Essa é a máxima, né? Bem, então, eu estou trazendo aqui para vocês duas opções, né? Duas alternativas à obtenção em campo. Uma é utilizar o banco de dados global do GEBICO, tá? É bem legal essa forma aqui de trabalhar. São dados aí funcionam melhor para áreas mais oceânicas, assim, né? Não é muito bom para regiões costeiras, mas como muitas vezes nós vamos trabalhar com regiões oceânicas, ele pode ser integrado aí no nosso banco de dados. E também temos a opção de digitalizar dados de batimetria a partir de cartas náuticas. Então, um exemplo lá que eu já usei anteriormente é a Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim, ela tem uma batimetria mais recente, mas os dados são não são abertos, né? Eles são dados obtidos com finalidades assim que não é ter um banco de dados aberto. Então, uma opção, né, para fazer simulações da Lagoa Mirim é a digitalização da carta náutica, por exemplo, da Lagoa Mirim. Aqui que é lá de 1940, bom lembrar. Mas para facilitar, né, um pouco o andar da aula, vamos só então fazer uma digitalização aqui dos dados de batimetria lá do próprio saco da raposa onde nós estava trabalhando já. Então eu vou remover aqui do QGIS o polígono, tá? E aí, para quem não tem muita familiaridade com esse tipo de dado, né, de carta náutica,
Esses números, o maior é o inteiro e o menor é o decimal. Então, aqui nós temos uma profundidade de 0,9 metros, aqui 5 metros, aqui 5,8 metros, aqui 3,3. Então, é bem a maneira de digitalizar esses dados, é bem artesanal, quase. A gente usa a mesma função aqui, né? Cria uma camada vetorial, né? Um novo shapefile. Vamos chamar de raposa underline batimetria, tá? Salvamos o arquivo. O tipo de geometria vai ser ponto, porque para cada dado desses ali que aparece na carta náutica, né? Nós vamos criar um ponto, desculpa. E aqui nós vamos incluir um novo campo que nós vamos chamar de depth, né? Profundidade. Vai ser do tipo número decimal, comprimento pode deixar 20 e uma precisão aqui de 10, vamos botar, tá? E add to fields list. Então, ele é um número decimal, né? Vai ter sempre o ID, que é a identificação da feição. E aqui, a cada feição, nós vamos ter uma coordenada XY e uma profundidade. Então, ok. Tá aqui. Novamente, ele foi criado, então o arquivo tá aqui, mas ele tá vazio. Eu alterno o modo de edição e venho em Add Point Feature. Tá. E aí, apareceu ali a mira, e aí começa a terapia. Ó, eu venho aqui, por exemplo, aqui nesse 3.3, clico bem no meio dele, e aí eu vou dizer que este é o meu ponto 1, e que a profundidade é 3.3. Ok, usar sempre ponto, né? E aí eu venho no 5.8, ele vai ser o meu ponto 2, e a profundidade é 5.8. Ok, agora eu clico aqui no 2, é o meu terceiro ponto, e a profundidade é 2. 0.4. É o 5, eu sempre me perco. 0.2, né? 0.6, profundidade 2.6. E assim vocês vão, vocês, o estagiário, a estagiária, alguém que tenha bastante paciência. Muitas vezes quem não tem paciência, mas é obrigado a ter nesse caso, né? Tudo bem. É assim, tá, pessoal? É uma coisa que a gente faz uma vez só, depois fica pronta, como eu falei, é artesanal. E, enfim, pode salvar, né, um trabalho e ter para, né, a gente pode conseguir fazer um trabalho num local onde não temos dados, a gente tem que digitalizar mesmo. Então, são dados confiáveis, dados oficiais, né, dados da Marinha do Brasil, então eles são, a gente pode usar com uma boa aceitabilidade. Sempre levando em consideração a data, né? Então, peraí. Opa. Agora sim, clico em salvar. Tá aqui, a batimetria. Vou no Bookenu, que é onde eu preciso, né, abrir o dado. Primeiro eu vou abrir o contorno ali do saco da raposa. E em seguida, eu tenho que importar file, né, import, arquivio shapefile, agora é raposa batimetria.
Ok. Esse meu 2D view aqui, como eu já tinha carregado o contorno aqui da raposa, né? Ele já tá no sistema WGS74, mas os pontos não. Então, eu vou lá, clico com o direito, aqui nos pontos, Properties, Spatial, Assign, Lat Long, WGS74. Ok, Apply, ok. E aqui estão os pontos que eu digitalizei lá da carta náutica. Vocês podem ver que eles estão com cores diferentes, né? Porque cada um leva um valor de batimetria diferente, tá? Aí, né, volto a sugerir que sempre se altere depois que tu informa que as coordenadas dos vértices do polígono estão em lat long, eu posso, e dos vértices dos pontos, né, das coordenadas dos pontos também estão, não são vértices dos pontos. Posso mudar para o TM. Aqui, Properties, Spatial, UTM, tá? E aí eu tô trabalhando em metros, o que me facilita bastante depois para criar os critérios de densidade em metros também, né? Então tá. Não sei quanto tempo já deu, essa outra pausa eu vou criar uma terceira parte para evitar perder tudo. Tá. Vou interromper a gravação e começo outra.